Eu quero falar hoje para você sobre algo que é uma estratégia. Deus, preste atenção numa coisa. Deus, Ele nos chama para viver algo sobrenatural. Amém, irmão? Mas você precisa aprender a andar no sobrenatural. Eu preciso aprender a andar no sobrenatural. Não é fácil andar no sobrenatural. Não é chegando assim, olha, pá! Sabe por quê? Para andar no sobrenatural, você precisa ter padrões. Você precisa entender o que Deus está fazendo em um determinado momento. Você precisa entender como Deus vai fazer com você, quando Deus vai fazer. Você precisa entender quando você levanta a mão, quando você tem que abaixar. Você precisa entender quando você tem que levantar as duas mãos, você tem que sair correndo, quando você tem que parar. Você precisa entender para andar no sobrenatural e absorver as coisas sobrenatural de Deus. O reino sobrenatural não é só de Deus. Amém, irmão? Existe o sobrenatural do diabo também. Mas é por isso que nós precisamos entender, a aprender. Deus falou isso comigo hoje, vindo para cá. Ensina ao povo a andar no sobrenatural. E isso é uma das coisas que você precisa aprender. Desatar a glória de Deus através do poder do jejum. Quem nunca jejuou aqui? Não estou falando jejum que vai fazer exame de sangue no outro dia. Quem nunca jejuou? Todo mundo já jejuou aqui, né? Por algo espiritual. Aleluia. Isso é um poder que Deus nos confere. E Deus me trouxe há um tempo atrás, escute só. Glória de Deus, ela tem que ser manifestada no meio dos homens. Mas para a glória de Deus ser manifestada no meio dos homens, nós precisamos ter um comportamento para que essa glória venha. Entende isso? Se você não tiver um comportamento, não é glória de Deus. Se você não tiver um modo de agir para a glória vir, e quando a glória vem, você perde os benefícios dessa glória. Se você não aprende isso, você não consegue absorver para você aquilo que Deus quer. Então, por isso que tem muitas pessoas, eu vou em março sobre o manto, depois de domingo, eu vou ministrar por que a unção não para em você. Pode ser o Benny Hinn, como pegar ele como exemplo máximo de um pregador conhecido internacionalmente. Ele pode vir ministrar sobre você, você sentir a unção, cair no chão, ser batizado com o Espírito Santo, mas a unção pode ir embora. Por quê? É uma das coisas que eu vou ministrar, mas eu preciso primeiro que você entenda isso aqui. Por quê? Para chegar no sobrenatural, você precisa ter caminhos. É a mesma coisa que você está passando por etapas. Você anda uma etapa, vence outra etapa, passa uma porta. Vence outra etapa, passa outra porta. Se você pular uma porta, você não chega no caminho correto. Porque atalho é Satanás que dá. Com Deus não existe atalho. Com Deus não existe o jeitinho brasileiro. Com Deus não existe, eu vou fazer de qualquer jeito, porque lá na frente Deus dá um jeito. Afinal, Deus é Deus. Não, irmão. Não é. Se você pegar um atalho aqui, saiba que não é o caminho de Deus que você quer, que você está indo. Se você pegar um atalho, você vai se perder. Se as coisas são fáceis para aqueles que são perdidos. Sua vida é fácil? Minha vida nunca foi fácil, mas Deus sempre esteve comigo. Amém? Aleluia. Então olha aqui, ó, eu preciso ensinar isso para você. Nós não fazemos isso. Então olha, desatando a glória de Deus através do poder do jejum. Aí as pessoas acham que jejum, põe a próxima tela para mim. Eu esqueci de colocar aí, mas é Isaías, você não abre não, quem vai abrir é você, porque a tela não pode mudar. Isaías 58, tá? Eu esqueci de colocar ali, mas vamos ler. Isaías 58, abra aí tua Bíblia e eu vou ler alguns versículos para você. As pessoas, elas acham que jejuar é ficar sem comer para emagrecer. Alguns acham assim. Outras pessoas acham que jejum é como se fosse algo externo. Eu preciso jejuar porque eu tenho que cumprir o meu ritual religioso. Porque um dia eu aprendi, tem gente que é assim.
Tem gente que aprendeu que jejum tem que fazer jejum toda semana. Irmão, tem momentos que Deus não me atrai para fazer jejum. Tem momentos que Deus começa, vamos um, vamos outro, vai outro, agora dá uma parada, se recupera. Teve um ano que eu fiquei sem fazer jejum, e a glória era a mesma. Por quê? O Espírito Santo é quem atrai você para fazer algo para Ele. Porque do contrário, você se torna um religioso. Está entendendo? Ah, mas eu vou jejuar. Não, Deus não quer que você jejua, talvez, agora. Quer que você guerreie em outras áreas. Então você precisa estar com o teu corpo abastecido diariamente. De proteína, de carboidrato, de energia. Então não é momento de você fazer jejum. Eu fiz o jejum, você recebeu no WhatsApp. Eu fiz o jejum, não passei fome. Eu encerrei o jejum. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu encerrei o jejum na terça-feira, às 6 horas da tarde. Eu fui comer, porque eu estava com uma fome, e a hora que eu vou encerrar, deu 6 horas, me deu uma fome gigantesca. Para você ver que durante 3 dias, eu passei sossegado com água, irmão. Era como se eu tivesse acabado de comer. Parecia que meu estômago estava cheio. Mas olha só, preste atenção nisso. Eu disse, vou encerrar o jejum. Começou a vir a fome. Eu fui comer num restaurante. Porque lá tem um monte de coisa, né? Vamos até fazer em casa, vamos lá rapidinho, né? Escute só. Quando eu pus a batatinha frita na boca, parece que do meu lado, parece que eu estava dentro de uma bola dourada. Quando eu comi, fez assim no mundo espiritual. Todos os demônios começaram a me atacar. Como retaliação. Parecia que eu tinha saído de uma atmosfera. E eu estava agora com todas as esferas malignas olhando para mim. Eu passei pior o tempo depois que eu encerrei o jejum do que no jejum. Porque quando você, olha só para você ver, quando você entra no propósito espiritual, Deus te sela de uma forma, eu entendi isso, aprendi isso. Você entra num jejum, ou num projeto, ou num propósito espiritual, é como se Deus colocasse você dentro de uma redoma. E eu vi eu saindo dessa redoma. Não que Deus me deixou a Deus dará, não. Mas é que Deus estava me protegendo, estão entendendo isso? Me protegendo mente, corpo e coração, dentro daquele tempo que eu estava de jejum. Disso. E depois, falei, Satanás, você aqui ou você não aqui, eu vou comer do mesmo jeito. Então você cala a boca que você não pode comer e eu posso, fica quietinho. Amém, irmão? Então Isaías 58 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma, tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai do vosso próprio interesse, e exigi que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, ferir-te com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum, o dia aceitável do Senhor? Deus está fazendo uma pergunta através do profeta. Olha só. 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Olha só o jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te esconda no teu semelhante? Então romperás a tua luz como a alva, a tua cura se brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esse é o jejum que deixa o Senhor feliz. Preste atenção. Jejum não é para você se mostrar para o próximo.
Você deve falar, se você é um casal, você deve falar para o teu esposo, para a tua esposa, eu estou jejuando. Tá? Se é um jejum em unidade, como nós fazemos, você deve comunicar, vamos fazer um jejum em unidade. Porque as taças enchem e a glória de Deus é derramada. Lembra que eu ministrei? Os intercessores oram, enche a taça Deus derrama, traz juízo, traz justiça. Lembraram disso? Então o jejum faz com que isso aumente. Olha só. Jejum não é externo. Jejum não é para você se aparecer, não é para você falar, vou fazer um jejum para chamar a atenção de alguém. Não é nada disso. Põe a próxima tela aqui. Jejum não é dieta. Jejum não é isso. Não adianta você só ficar um tempo sem comer. É que está dizendo a Bíblia aqui. Jesus está falando para ele. Não adianta, vocês estão fazendo jejum, mas vocês estão trabalhando. Vocês não estão tirando um tempo para mim. Ah, mas eu não posso parar de trabalhar. Não, mas na hora do teu almoço você não vai estar em jejum. Então você vai orar, ler a Bíblia, falar com Deus. Porque como que você quer que Deus fale com você se você não lê a boca dele, que é a palavra? Jejum não é dieta. Jejum, se você fez jejum, em nenhum momento você tirou, no mínimo, 2 horas e 40 minutos para ler a Bíblia, para orar, para louvar. Não precisa ser as 2 horas e 40 minutos ali, única. Mas durante o dia, se você não tirou esse tempo para falar com Deus, não é jejum, foi dieta. Jejum é uma arma de guerra. Repita isso. Eu tenho que usar uma arma, o jejum. Esse é uma arma de guerra. Olha aqui. Ore, leia a Bíblia e discipline o teu tempo. Na hora que você vai tirar o tempo para ler a Bíblia, para falar com Deus, toca o maldito telefone, chama no WhatsApp, o Facebook faz blup, blup. Aí você vai ver quem está lá naquele maldito Facebook nessa hora, porque nessa hora se torna maldição. Ou senão alguém chama você para sair. Não é? Já chegou pessoas para mim, eu falava, vamos comer? Ah não, eu estou de jejum, então tá bom, vou fazer jejum com você. Tamo junto. Entra no jejum do outro. A Bíblia diz assim, se o teu irmão pede para você caminhar 1 milha, caminhe com ele 1 milha e meia. Isso é levar as cargas um dos outros. Isso é levar. Olha só, põe a próxima tela. Eu vou passar bem rápido isso porque o nosso tempo é curto. Isso aqui demoraria umas 2 horas só para ministrar. Você é quem muda com o jejum. Não é a Bíblia que muda, não é Deus que muda. Quem muda é você. Aí eu vou jejuar para Deus mudar a vontade dele. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. O jejum muda você e muda uma situação, muda o seu entendimento. Jejum é como se você tivesse sem óculos e automaticamente você jejua, Deus manda um óculos do céu e agora você enxerga como Ele quer que você enxergue. Agora você ouve como Ele quer que você ouve. Você caminha como Ele quer que você caminha. Você responde como Ele quer que você responde. Jejum muda você, não muda o outro. Tá? Ah, eu vou jejuar por fulano. Tá certo, pode jejuar para Deus mudar o entendimento dele e ele responder para Deus. Jejum é uma arma. Muitas vezes eu estou assim e de repente Deus fala, a partir de agora não come nada. Mas Senhor, o que vai acontecer? Quando Deus fala isso comigo, eu fico preocupado, entre aspas, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa no espírito. Eu lembro que a última vez que Deus foi enfático comigo, a partir de agora nem água põe na boca, jejum total. Mas Senhor, naquela hora da sede, fome, dá tudo. Aí de repente toca o telefone, olha, vem aqui, tem um endemoniado, vai lá, é bicho grande. Entendeu? E demônio odeia jejum. Porque jejum abre os teus olhos espirituais. Porque jejum liga o teu espírito com o Espírito Santo. E aí o que você demorou anos tentando responder e fazer da sua forma, o Espírito Santo dá uma palavra para você e você fala, meu Deus do céu. Eu passei anos tentando resolver e uma palavra mudou tudo. Porque aquele que tem direção tem o caminho certo. Não se fala disso por aí. Não se fala. Porque por aí jejum jejum aí 5 horas. Ai, apóstolo, mas eu tomo remédio controlado. Irmão, é jejum para você vencer isso. E a fé?
Eu lembro que quando eu era criança, na igreja onde eu estava, onde eu nasci, eu ouvia lá do púlpito: ah, irmão, faz um jejunzinho. Não, faz um jejunzinho, faz um jejum. Porque o jejum é arma. Ninguém dá uma arma. Brinca com a sua arminha. Usa a arma que Deus te deu. Não é brincadeira, irmão. Você viu o jejum que eu fiz de 3 dias com a igreja? Mexeu no ninho das cobras. Mexeu no ninho das cobras. Eu vou fazer 7 dias. Eu não estou preparando, não sei quando eu vou começar. Eu vou avisar você do nada. 7 dias eu vou fazer. 7. É preciso vencer. Não tem jeito. É jejum, é arma. Arma de guerra. Eu vou te provar como isso é arma. Põe o próximo slide aí. Olha só, exemplos de jejum. Consagração. O voto do nazireado envolvia a abstinência, jejum, de determinados tipos de alimentos. O que é isso? De uma pessoa que era nazireu, era separado, não podia beber bebida forte, não podia tocar em animal morto, não podia beber vinho, não podia beber nada disso, porque ele era separado. Jejum. Próximo. Arrependimento de pecados. Samuel e o povo jejuando em Mispa como sinal de arrependimento de seus pecados. Outra coisa, a Bíblia diz que jejum fala no reino do Espírito: eu estou me arrependendo de algo. Não dá tempo de ler tudo isso para você. Pois eu passo para você, você procura na tua casa. Próximo. Luto. Davi jejuava em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, e depois pela morte de Abner. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha tanto entendimento que jejum era uma arma de guerra, que após líderes que ele amava morreu, e tem um filho, fala do filho também, né? Jonathan, e depois a Abner, que é o filho dele. Ele disse: eu vou entrar em jejum para minha alma não desfalecer. Não. Próximo. Aflições. Davi jejuava em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente à morte. Josafá apregoou um jejum em todo Judá, quando estava sob o risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas. Vamos falar de Josafá. Não sabe o que fazer? Está com um estresse danado? A crise pegou? Vai para o jejum. Espere Deus falar. O jejum é poderoso. O jejum é poderoso. Repete isso. Jejum é poderoso. Você precisa entender isso. O jejum é poderosíssimo. Irmão, quando eu saí dos 3 dias, não só na minha vida, como na vida de quem anda comigo, parece que eu tirei a mão do ninho das cobras. Até quem estava quietinho tinha esquecido. Agora, até isso o apóstolo Miqueias virou motivo de sermão por aí. Continua. Intercessão. Daniel orando por Jerusalém e seu povo. Mais um. Preparação para a batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade. Irmão, peço falar uma coisa para você. Quando eu disse que nós caminhamos num nível de guerra maior, você já viu gente que vai orar, vai ministrar por aí, manifesta um monte de demônio? Já viram isso? Esses demônios são demônios pequenos, são demônios fichinhas. O que vem para cima de nós não é mais demônios fichinhas, demônios pequenos. O que vem para cima de nós são príncipes do inferno. Leviatã, que eu disse para você, é um príncipe do inferno. Então, exige uma forma diferente de comportamento. E ele tem o poder de destruir você, se você deixar. É por isso que o jejum habilita você para a guerra. Está entendendo? É como se você entrasse nas recâmaras do rei e abastecesse para vir para a guerra. Próximo. Estar com o Senhor. Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente. O exemplo de Ana, porque queria um filho. Jejuou, até que conseguiu. Mas ela jejuava, era uma arma de guerra. Mais um. Preparar-se para o ministério.
Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo. Aí. E se preparado em jejum prolongado no deserto. Você já viu umas pessoas assim, com todo respeito a você aqui e a quem está me ouvindo aí pela internet ou algum lugar que chegou essa mensagem? As pessoas chegam na igreja, bota como chama aquele negócio que é ruim, que eu não gosto? Como chama aquele negócio? Abotoadura. Bota aquela abotoadura para brilhar, para segurar o microfone para falar que é pregador, e já quer ser o máximo, o sapato colorido que parece um palhaço. E acha que é alguma coisa. Nunca jejuou, não enfrentou nem um demôniozinho. E acha que é alguma coisa. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. Aí o outro quer chegar, não quer jejuar, não quer pagar o preço, não quer mergulhar no reino de Deus para aprender. Não quer. Só quer a glória, só quer pegar o microfone e tirar foto bonita assim, ó. É ou não é, irmão? Aí esses camaradas vai pôr a mão na cabeça dos seis, detona, destrói a vida de vocês. Porque passa, a mesma unção é transferível, a maldição também transfere. Tá entendendo? Tem mais aí de exemplo? Não. Próximo slide. Como nós lemos aqui, de 1 a 12, especificamente do 6 a 8, existem 9 tipos de jejum. Esse é o jejum que agrada a Deus. Eu vou falar muito rapidamente dele por causa do nosso tempo, tá? Então são 9, leia para mim aqui. 1. Jejum para soltar as ligaduras da impiedade. Pode ler tudo, depois eu vou ministrar um por um. 2. Jejum para desfazer as ataduras da servidão. 3. Jejum para a libertação dos oprimidos. 4. Jejum para despedaçar o jugo. 5. Jejum para repartir o pão com o faminto e abrigar o pobre desamparado. 6. Jejum para romper a luz. 7. Jejum para a cura. 8. Jejum pela justiça de Deus. E 9. Jejum pela glória de Deus. Esses são os 9 tipos de jejum bíblico que Deus se agrada. Vamos um por um. Isso são armas de guerra. Vai lá. O primeiro, jejum para soltar as ligaduras da impiedade. Pode passar o próximo slide. Olha aqui. Esse jejum, ali ó, objetivo, soltar as ligaduras da impiedade. Sempre vai ter dois slides por cada jejum. Eu li o primeiro, você lê o segundo, que é maior. Ó, primeiro, é conhecido como jejum do discípulo. Olha aqui. Objetivo, soltar as ligaduras da impiedade, da maldade. Ligaduras é aquilo que te prende, é aquilo que te amassa, é aquilo que você mesmo depois de crente está lá preso. Esse é o jejum do discípulo. Olha aqui, ó. Objetivo, buscar libertação da escravidão do pecado e do diabo para si mesmo ou para o outro. Você vem na igreja, você sabe da verdade, mas o diabo está te prendendo, está amarrado, ligado. É igual algemado lá, né? O outro foi algemado de manhã lá, né? Então, é igual aquilo lá. Está algemado com o diabo. Esse é o jejum do discípulo. Olha aqui. Existem certas casas de demônios que só saem pela oração acompanhada de jejum. Os discípulos não jejuavam, por isso não puderam libertar o garoto. Lembra que chegou um garoto demoniado e o pai disse: ó, seus discípulos não conseguem libertar, porque eles não jejuavam. Porque o próprio Jesus vai dizer: os discípulos não jejuam porque o noivo está com ele. Não é hora de jejuar. Então o jejum, ele habilita você a romper as ligaduras da impiedade. Olha um exemplo, põe no próximo lá. É o jejum do discípulo. Leia alguns, não precisa ser todos. Renuncie a todo controle falso do inimigo. Quando você estiver jejuando esse jejum, você tem que declarar isso sobre você. São atitudes que você tem que ter. Repito, eu não vou ministrar todos aqui por causa do tempo. Eu mando no WhatsApp para você. Se você não está no WhatsApp, me conecta lá que eu mando para você, ok? Vai lá, vamos lá. Reconheça o auto-engano. Nos enganamos quando não chamamos o pecado de pecado. Ou seja, não, isso vem de família. Mas é maldição, é pecado, irmão. Não, mas isso é de família. É pecado. Vai. Perdoe para vencer a amargura. O ressentimento é um tipo de prisão. Olha lá, não adianta vir sapatear se não tiver perdoado. Não adianta. Tá amarrado lá, tá ligado às ataduras. O perdão quebra as ataduras. Submeta-se à autoridade de Deus e da igreja. Olha aí. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Submeta-se à autoridade de Deus e ou seja, o seu líder. Assuma
as responsabilidades pessoais. Aqui, ó, a autoridade pode quebrar ligaduras. É princípio. Assuma as responsabilidades pessoais. Precisamos mudar a nossa maneira de confessar os pecados. Em vez de dizer eu confesso, deveríamos dizer eu me responsabilizo por esse pecado e reconheço que ele é passível de disciplina de Deus. O que Daniel fez? Daniel fez uma oração pela cidade. Eu tomo o pecado do povo. Eu me responsabilizo pelo pecado. O povo ganha porque ele faz isso. Ah não, mas é meu pai que é o culpado. Ele que era maldito. Ele que passou essa maldição para mim, sabe? Eu não consigo. Então seja homem, seja mulher, dobre o seu joelhinho e fala: eu me responsabilizo pelos pecados da minha geração e em mim eu quebro eles agora. Jejum. Livre-se de influências pecaminosas. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se a internet te faz pecar, arranque-a. Se certo amigo te faz pecar, arranque-o, e etc. Ou seja, não ande com ele. Não ande com ele. É isso que quer dizer. Se você me faz pecar, Cláudio, por que eu vou andar com você? Ao próximo jejum, volta uma, só para ficar, volta uma. O jejum do discípulo é para soltar as ligaduras da impiedade. Amém? Repito, depois você vai estudar isso na sua casa, porque nós não temos tempo de estudar como eu queria. Vai, mais um. Olha o próximo jejum de Esdras. Qual é o jejum de Esdras? Jejum de Esdras, o objetivo é desfazer as ataduras da servidão. Que são ataduras? São, quem trabalha na medicina sabe, são aquelas gases que colocam em quem está ferido. Ou seja, veio para a igreja, pode ter sido arrancado as prisões, mas ainda as feridas estão podres e as ataduras estão sobre o corpo. O que Jesus manda fazer com Lázaro quando ele sai do túmulo? Arranque-o, Lázaro, vem para fora, tirai as ataduras. Ou seja, é aquilo que em libertação nós chamamos, aquilo que você traz do Egito, aquilo que você traz do mundo. O jejum de Esdras é justamente para você vencer isso. Olha aqui, Esdras 8:23. O Senhor já havia liberado a bênção de voltar para Israel, mas havia inimigos no caminho tentando bloquear a bênção. Ou seja, ele está participando da reconstrução de Israel. Olha isso que é muito sério. Ele está participando da reconstrução de Israel, e agora ele tem que sair de onde ele está e levar aqui, ó, 3 toneladas e meias de ouro, 2 toneladas de prata, e tem mais madeira que não está falando aqui. Agora imagina, naquela época, se hoje o ouro já é válido, imagina naquela época. Ou seja, você está levando um tesouro tão grande e o diabo está projetando algo para te matar. O inimigo está projetando algo para roubar a tua coroa. Então esse jejum, olha só, esse jejum é para você saber como agir em determinadas áreas. Como eu vou fazer? Qual o caminho eu vou tomar? Eu vou chamar quem? Põe a próxima aqui, põe o próximo slide. Olha aqui, ó. Escolha os que se comprometerão em jejuar com você. Quem é parceiro de oração de alguém? Quem tem parceiro de oração? Eu vivo lá e eu vou fazer isso mais vezes. Acontece uma coisa, eu estou mandando mensagem para vocês lá. Vocês estão orando? Esse é o jejum de Esdras, para tirar todas as ataduras da vida de vocês, para tirar os requisitos do diabo da vida de vocês, para que vocês cresçam. Lê mais alguns aí. Esdras convocou todo o povo que estava com ele para jejuar. Compartilhe o problema para ser ajudado. Esdras disse claramente que o jejum era para terem uma viagem feliz e segura. Ou seja, eles estavam levando ouro, prata, madeira, um monte de coisa que na época era valioso, base de troca. Eu preciso agir, eu preciso hoje, eu preciso tomar uma decisão, a minha empresa vai tomar um rumo. Convoca alguém para orar. Convida alguém para fazer um jejum por você, com você, aliás, não por você. Troque parceiros de oração, entre na rede de intercessão, se comprometa a orar junto conosco. Se comprometa. Continue. Jejue com seriedade. Jejum não é apenas se abster de alimentos, implica em afligir a alma com oração e intercessão com agonia. Esdras os convidou para se humilharem. Jejue esperando orientação. Depois de jejuar, Esdras tinha a solução. Olha aí, depois de jejuar, Esdras tinha a solução. Eu marquei aqui na minha Bíblia, tudo marcadinho aqui, ó, mas não vou ler, senão não vai dar tempo. Ele jejuou,
convocou um povo para orar e Deus falou com ele. Deus não falou com a Mariazinha, com o fulano de tal, Deus falou com ele. O jejum de Esdras, volta uma só para a gente reforçar, desfaz as ataduras da servidão. Vai mais 3. Jejum de Samuel. O objetivo, pôr em liberdade os que estão oprimidos, para ganhar almas, para identificar com pessoas escravizadas, para orar e ser usado por Deus, para tirar as pessoas do reino das trevas e trazê-las para o reino da luz. É o jejum por avivamento. É o jejum para que as pessoas, por isso a geração de Samuel, uma geração intocável, uma geração que não erra, uma geração avivada, não uma geração, como diz, né, a Lília mandou lá no grupo, nós sabe do manto, como que era? Alguém me lembra? Nós sabe do manto, nós é do manto de Jeová, mas sabe a diferença entre movimento e avivamento, é isso, né? Essa é a diferença. E a igreja foi avivada, porque teve gente rodando, gente pulando, gente caindo. Não, isso aí muitas vezes é só movimento e não tem avivamento. Pode sim ser avivamento, desde que aquilo gere uma mudança na vida da pessoa, desde que a pessoa caia ou passe por algo e mude. Não o pastor, não o apóstolo, não o líder, a pessoa. Então o jejum de Samuel, vamos fazer o jejum de Samuel para quê? Para que as pessoas sejam avivadas, para que as pessoas mudem o comportamento delas, para que as pessoas se comprometam com aquilo que é do reino. Olha aqui, Samuel jejuou para que Israel fosse liberto do pecado. Irmão, você já orou por alguém? Você já jejuou por alguém? Não só pode, como deve. Quem fez o jejum dos 3 dias comigo, por favor? Levanta a mãozinha aqui, dos 3 dias. Quem começou e não conseguiu terminar? Quem começou e não conseguiu terminar? Levanta a mão, fica assim que eu quero ver. Não é vergonha para você que não fez, só faz assim. Levanta aí para eu saber. Fica como vocês não começaram o jejum? Quem fez o jejum dos 3 dias comigo? Mesmo que você tenha começado e terminado, Deus viu. Tá? Deus viu. Vocês fizeram de pão, certo? Você fez o quê? Não aguentou, tá certo, é normal. Não adianta você começar. Eu comecei com 4 horas, eu comecei com 15 horas para chegar nos 3 dias, para chegar nos 7. Tá? Jejum é arma. Vamos à próxima aqui, vamos sobre o jejum de Samuel. Vai lá, olha só, quais as atitudes desse jejum? Nós vamos implantar esse jejum, tá? Viu, rede de intercessão aí? Nós vamos, cada semana nós vamos puxar aí de tempo em tempo, a gente vai vendo como vai fazer. Convoque a célula para reunir e jejuar. Quem é a célula? Nós vamos implantar a visão celular. Quem é a célula? As pessoas que você lidera, as pessoas que você traz para Cristo. Demonstre arrependimento genuíno. Afaste do seu pecado secreto. Olha aí, afaste do pecado secreto. Não é aquele que você tem aqui, só você sabe. Só você sabe. Ou a tua mulher, ou teu esposo, mas aqui ó, o secreto, sabe? Aquele secretinho, vai. Não devemos nos contentar com os pecados que conhecemos. Devemos pedir luz a Deus e pedir que Ele nos sonde. Confessar pecado conhecido restaura a comunhão, mas reconhecer o pecado secreto traz avivamento. Reconhecer o pecado secreto traz avivamento. Reconheça, vou repetir. Reconhecer o pecado secreto traz avivamento. Vou repetir. Reconhecer o pecado secreto traz avivamento. Por que eu não sinto Deus? Por que eu não recebo Deus? Por que eu não sinto nada disso? Por que eu não mudo? Por que a unção não para em mim? Reconheça o pecado secreto. E talvez esse pecado secreto pode ser a tua própria incredulidade. Quando falamos de pecado, não precisa ser aquele pecado, sabe assim? A incredulidade. Faça confissão de pecado pelo grupo. Olha aí. Daniel confessou o pecado pela nação. Por exemplo, um grupo aqui, nós 3. E eu sei que ele tem um pecado. O pecado é meu, o pecado é dele. Desce do joelho. E Samuel fez isso. Eu confesso, Senhor, por ele. Porque a unção vai tocar ele. Ele vai abrir mão do pecado. Isso é orar pelo povo. Ou isso é colocar diante de Deus a necessidade do outro.
É isso que eu faço por você. E todo líder tem que fazer. E você tem que fazer pelo outro quando você aprender. Espere a liberação de uma palavra de Deus. Olha aí. Nos dias de Samuel as palavras eram rasas, Pode ir. mas depois desse jejum veio a palavra de Deus. Apóstolo, ora por mim, por quê? Eu fiz isso, e agora eu preciso saber que se Deus vai me aprovar. Agora? Então vai resolver sua vida, rapaz. Não vem pedir pra mim, não. Nossa, mas você tem que amar o próximo. Ei, mas você não, na hora de resolver as coisas, você não quis amar o próximo. Não é? Espere uma palavra de Deus. Não, é porque eu fiz, é porque... Espere uma palavra de Deus, irmão. Espere uma palavra de Deus. Põe o próximo, não precisa continuar lendo. Olha o outro jejum. Jejum de Elias. O objetivo do jejum de Elias: despedaçar todo jugo, superar problemas emocionais ou mentais que controlam as nossas vidas e devolver o controle do Espírito, e o controle ao Espírito do Senhor. Há pessoas que vivem debaixo de opressão, outras oscilam o tempo todo o estado do Espírito. Aquele Espírito é Deus e esse Espírito é o Espírito do homem. Algumas são descontentes e ainda outras vivem debaixo de depressão. Sabe, eu não mereço nada. Aí vem o louvor, chora. Depois do outro dia, apóstolo, porque o espírito está preso ali, no jugo do diabo. Ele deixa você sentir, roda e depois te puxa. Vamos fazer jejum de Elias? Embora não se diga, olha aqui, ó. Embora, 1 Reis 19. Embora não se diga que era um jejum, o quê? Lembra que Elias deitou debaixo da árvore e disse: me mata, Senhor! Nós comemos o pão aqui. Nós tomamos a ceia do fortalecimento. É justamente isso aqui. Tá? Elias deliberadamente ficou sem alimentar quando fugia de Jezabel. Depois desse jejum, Elias foi ministrado no monte do Senhor. Lembra que eu ministrei na ceia? Ele fica de jejum, come uma comida que é uma comida de profeta, para depois caminhar 40 dias para chegar e ser ministrado por Deus. Quer mudança? Quer a sua mente destravada todo o jugo? Vamos jejuar? Vamos jejuar? Põe o próximo. Vai ler. Lê algumas atitudes. Não precisa ler tudo não, Vitor. Escolhe aí e lê. Prepare-se física e emocionalmente. Elias se preparou para um jejum prolongado, dormindo e comendo. Antes de eu começar o jejum, irmão, comi 4 bifão. 4. Falei pra minha mãe: faz um arroz, faz um feijão novo, que eu detesto feijão do outro dia, tá? Faz o feijão novo. Foi no sábado, ele até passou em casa nessa hora. Frita aí 4 bifes e eu comi. Eu tinha comido um, a hora que ele chegou, eu terminei de comer mais 3. Se prepare. Depois eu fiquei 3 dias sem comer. Vá para um lugar onde você possa encontrar-se com Deus. Mas é muito longe lá. Vá para um lugar onde você encontra o Senhor. Você não pode vir porque você trabalha? Você trabalha? Então entra no banheiro de onde você trabalha, limpa o chão. Não precisa botar a cara na privada, tá? Limpa o chão, põe um papelzinho assim, ó. Como chama aquele papel? Papel toalha. E quantas vezes eu não fiz isso? Estava nas encrencas lá. Eu sumia da minha sala quando eu trabalhava secularmente. Senhor, eu vim te encontrar aqui. Orava 5 minutos. Voltava. E aquilo que eu tinha demorado 2 horas, em 1 minuto era resolvido. Eu aprendi assim. Se encontra com Deus no lugar secreto. Pode ser aqui, como pode ser exatamente esse é o papel do manto. Entra no teu quarto secreto. O quarto secreto não é na sua casa. O quarto secreto é isso aqui. Isso é o quarto secreto, onde só você e Deus, sem nada externo. Isso é o quarto secreto. Entende? Isso é o quarto secreto. Lê mais um. Lê mais um só. Não espere sempre manifestações extraordinárias de Deus. Lê esse aqui, ó. Deixe que a palavra de Deus revele sua fraqueza. Lindo!
Deixe que a palavra de Deus revele a sua fraqueza. Chega no teu quarto, Senhor, onde eu sou fraco, onde eu sou frouxo, aonde eu vacilo, aonde eu caio, aonde eu vou igual um bobinho, aonde, Senhor? Que eu preciso saber. Aonde? É no dinheiro? Irmão, já tentaram me comprar com tanta coisa. Já tentaram me comprar com tanta coisa. Não me vendo. E quando eu vejo alguém cair, eu sou o primeiro a ir para o quarto secreto e dizer: Senhor, homem, Senhor, eu também sou humano. Cuida de mim, Senhor, e revela qual é a minha fraqueza. Próximo. Jejum da viúva. Repartir o pão com o faminto e abrigar o pobre necessitado. Quem diz que ajudar o outro não era jejum? Isso também é jejum. Eu vou jejuar a minha, como eu posso dizer, o meu bem-estar para o outro. Você já chegou algum dia, irmão, você sabe que a pessoa ali, ela tem necessidade de alguma coisa? Eu não estou falando só de dinheiro, talvez ela tenha necessidade de um abraço, talvez ela mora sozinha. Você já chegou para ela, eu posso fazer uma visita? Vamos no cinema. Claro que acompanhado se é outro sexo, viu? Mas você já chegou a isso? Ajudar o necessitado. Irmão, isso é jejum. Não, mas a pessoa é rica e daí? O dinheiro não compra nada, não compra felicidade. O dinheiro não compra bem-estar. Compra? Não compra. Porque o bem-estar que compra é passageiro. Olha aqui, ó. Suprir as necessidades básicas das pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho certeza que você já olhou para alguém e sabe que um ou outro é falho naquilo. Eu tenho certeza que você tem gasolina no teu carro muitas vezes e o irmãozinho está indo de ônibus, que custa levar o irmãozinho embora. É suprir a necessidade do outro. Sabe aquele negócio de corrente do bem? A Bíblia já faz isso há muito tempo. Há muito tempo. Escolhe alguém, desde que você sabe que não vai jogar fora, porque também não é dar pérola ao porco. Isso é um jejum, olha aqui, ó. Deus enviou o profeta Elias a uma viúva que estava presa a morrer de fome, mas Elias, em vez de dar comida, pediu que ela desse para ele mesmo. Irmão, presta atenção numa coisa. Olha como o homem teve que ser ousado. Viúva era para ser ajudada, não era para ajudar ninguém. Imagina, a mulher, ele chega, o profeta, autoridade máxima, eu acho que ela pensa, né? Agora, tô feito na vida. O homem vai levantar a mão, vai aparecer. Ele fala: o que você tem, dá para mim. Primeiro para mim. É a história do cordeiro que você vai descobrir terça-feira. Olha aqui. Quando a viúva resolveu dar ao profeta a última comida que lhe restava, ficando ela mesma de jejum, o Senhor fez o milagre da multiplicação. Poxa, mas eu vou convidar o Cláudio para ir no cinema? Eu ia pagar para minha mãe. Eu vou pagar lanche para você e eu vou ter que comer o que eu vou ter que rachar no meio? Eu não, eu vou comer sozinho. Tem que comer pão com mortadela, ao invés de ir lá no outro lugar que dá para comer só eu? Isso é jejum. Jejum. Vamos comer? Não, estou de jejum. Tá bom. Esse tempo eu vou ajudar você. Jejum. Põe a próxima. Vai lá. Não, volta. Aí. Volte-se para o próximo. Reconheça as próprias bênçãos. Separe uma parte do seu próprio suprimento para suprir outros. Jejue e ore para receber a orientação de Deus. Ore por aqueles a quem você ajuda. Identifique-se com o sofrimento dos outros. Você vê os casos na televisão, você chora. Mas o que você faz depois de chorar? Nada. Então foi apenas emoção. Não foi arrependimento. Jejum de Paulo 6. O jejum de Paulo, o objetivo dele é romper a luz como a alvorada, ou seja, como a luz da manhã que vem quebrando a maldição da noite. Olha aqui. Quando temos que tomar decisões cruciais, precisamos permitir que a luz de Deus venha trazer discernimento e uma perspectiva esclarecedora. Ou seja,
Eu preciso tomar uma decisão que vai mudar a minha vida nos próximos 50 anos. Jejua. Eu preciso tomar uma decisão agora. É morte ou vida? Jejua. Eu preciso tomar uma decisão que vai mexer com o outro. Irmão, eu tomo essa decisão todo dia. Eu preciso tomar decisões na igreja que não vai se remeter só à minha vida, vai se remeter a você. Aí quando você dorme, eu venho para a igreja. Quando não vem um comigo, vem um outro comigo. Aí eu chamo, vai ter jejum, vai ter vigília. Quem ficou na vigília domingo aqui? Irmão, preste atenção numa coisa. Aquilo que você está vendo que Deus está fazendo aqui, estão metendo o pau aí, estão metendo a boca. É o herege, irmão. Quem estava aqui no domingo de noite, a gente ficou, levanta a mão aqui. Para você depois você pergunta para ele. Eu não ministrei, eu mostrei um vídeo. E eu vim aqui. E fiz assim, vamos orar. Quando eu fiz vamos orar, a unção desceu na minha mão. Eu senti como se tivesse um lenço caído e me cobriu da minha mão até meu pé. E eu fiz assim, eu vou ficar de lado para você ver. E foi tão pesado e tão denso que eu fiz assim. E eu disse, Senhor, isso é da minha cabeça. E o Senhor disse assim para mim, não ministre, só abaixa a mão. E eu fui abaixando a mão devagarzinho para ver o que ia acontecer. Quando eu baixei a mão, a unção do riso volta e começa a pegar as pessoas. É ou não é quem estava aqui? Vão falar, estão falando um monte de bobagem, que essa unção, o outro ri porque você ri e vai passando. Irmão, estude antes de você falar bobagem. Os outros lá no YouTube, mandando eu para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lugar. Isso é unção de Deus. Se você não sabe, venha estudar a palavra. Quem estava aqui domingo, pergunta depois. Eu só abaixei a minha mão. Alguém, quer ver? Uma das meninas que foram fortes, Daiane, alguém ficou fazendo cosquinha em você? Tami? Tomás? Tomás é um caso. Apóstolo, eu não concordo com isso. Eu nunca vi isso. Pergunta para ele. Eu só disse assim, espera e verás. Não sabe o que faz Deus hoje, amanhã saberás. Né? Foi um dos primeiros, ele e essa. Eu não falei, eu ministrei unção, irmão. A unção desceu. E quando a unção desce, eu não sei o que unção vem. Eu só abaixei a mão. Ou seja, do alto, o profeta pega e abaixa. E a unção toca as pessoas. Até o bichinho gosta da unção. Eu vou ouvir. Deixa o bicho lá. Olha aqui. O objetivo é tomar decisões. Depois de encontrar com o Senhor no caminho de Damasco e ficar cego, Paulo começou a jejuar. E no final desse jejum, Ananias foi enviado para que ele fosse batizado. Próximo. Lê dois ou três de cada um. Faça uma autoavaliação honesta. Quando Deus quer que avaliemos nossa vida, Ele nos faz perguntas. Paulo tinha se encontrado com Deus e Deus fez uma pergunta. Se Deus nunca fez uma pergunta para você, é porque você não se encontrou com o Senhor ainda. Porque quando você se encontra com o Senhor e a unção vai te fazer uma pergunta. E é o próprio Deus. E aí? Mais um. Deixe de lado o seu esforço e renda-se a Deus. Tempo de jejum não é tempo de empreendimento. Ou seja, jejua, seja homem de verdade, para dizer, esse é meu tempo com Deus. Se você pode, hoje eu não vou trabalhar, vou jejuar. Mas meu Deus, eu preciso pagar a conta. Reserva o seu tempo com Deus. Reserve o seu tempo com Deus. Se você tem essa condição, eu tô com, como chama? Banco de horas. Eu tô com o banco de horas. Eu vou pegar banco de horas. Para que vai passear? Não. Irmão, faça isso para você ver o que vai acontecer. Faça isso para você ver o que vai acontecer. Jejum de Daniel. Alguns fizeram aqui, tá acabando, tá? Jejum de Daniel. Objetivo: a cura brotará sem empecilho, para você entender. Para conseguir uma vida saudável, receber cura para alguma enfermidade pode ser feito para outro objetivo, mas o objetivo principal é esse, ok? Para honrar Deus, Daniel se absteve de alimentos pagãos e manjares do rei. No final, o resultado foi que ele estava mais saudável que os demais da corte do rei.
São aplicações práticas. Uma doença incurável, faz um jejum. Deus pode te dar a vitória no jejum. Uma sentença maldita do médico, faz um jejum de Daniel. Faz um jejum. Não sou eu que estou prometendo, a Bíblia promete. Deus é fiel para mudar. Próximo slide, lê 2 casos. Tenha um compromisso espiritual no seu jejum. Daniel queria honrar a Deus, não comendo coisa imunda. Não faça do seu jejum apenas uma dieta. Ou seja, eu vou jejuar aí, eu gosto tanto disso, eu vou abrir mão disso. É o objetivo ou você entrou na religião? Você entrou no modo? Faça do seu jejum um tempo de disciplina. Durante 10 dias Daniel se disciplinou. Daniel orava de 3 em 3 horas. Não precisava chamar ninguém. Ele estava lá. Tanto que isso incomodou o inferno e tentaram matar o homem. E o jejum depois, ele era governador de 3, 4 províncias. Ele se tornou governador de muito mais. Entender? Próximo jejum. Deixa eu só ler uma outra, Volta lá. Entenda que o próprio jejum é um meio legítimo de ter saúde física. Exatamente. Entendido? Próximo. 8. Jejum de João Batista. A tua justiça irá diante de ti. Que o nosso testemunho e influência do sal do Senhor, ou seja, da verdade de Deus, de como Deus é, em nossas vidas sejam alcançadas diante das pessoas. João Batista tinha um jejum como estilo de vida, pois era nazireu. Não bebia nada que viesse de uva. Isso caracterizava como alguém separado pelo Senhor para uma missão especial. Ou seja, você reflete aquilo que Deus é. Ou hoje você está bem, amanhã você não está bem, mas não é crente. Você reflete o que Deus é? Você reflete o sal? O que é sal? A diferença? Você reflete a diferença? Você reflete a diferença? Se não reflete, faz um jejum de João Batista. Para começar a refletir a diferença. Para começar a bater de frente com o que o mundo diz. Lê algumas características desse jejum. Faça do seu jejum uma proclamação de sua separação para Deus. Aí, ó. Jejua a diferença na tua vida. Faça jejum disso. Eu preciso ser diferente, eu preciso ser sal. Eu preciso chegar no lugar e mostrar que Deus é Deus. Não precisa ser mais um. Não, tem que ser sal. Decida ser alguém que possui uma vida devotada a Deus. Agora virou beata. Agora virou a santa do pau oco. Decida decidir Deus. Trabalhe com a possibilidade de fazer do jejum um estilo de vida. Isso. Não, estilo de vida não tem nada a ver com religião, com religiosidade. É estilo, é modo. Eu faço isso porque Jesus me quer assim. Não porque o homem ou porque uma religião manda. Submeta seu estilo de vida a Jesus. Leia esse aqui, o antes. Registre por escrito o testemunho que você deseja obter. Pega no papelzinho. Senhor, eu estou jejuando por isso. Fecha o papelzinho assim, ó. Cola, para ninguém saber. Se é particular, cola. E vem aqui, ou para mim, ou qualquer obreiro. Ora por mim. Consagra isso aqui. Não precisa saber qual é o seu pedido. Põe cola. Escreve, passa cola e cola assim, ó. Põe numa cartinha. E dá para qualquer obreiro. Tá aqui. Tá aqui. Registre. Você vai ver o que vai acontecer. Põe o próximo. Jejum de Esther. Olha isso. Jejum de Esther, o objetivo dele. Qual é o objetivo de Esther? Desse tipo de jejum? Que a glória do Senhor esteja sobre você. Esse é o objetivo principal. Esse é o foco. Não é? Esse é o foco. A glória representa o rei estendendo o cetro para Esther e dizendo assim: entra, amada minha, entra, noiva minha, tudo que é meu, tu tem direito de metade. Escolha que eu te dou. Esse é o jejum.
O jejum de Esther não foi para poupar a própria vida, mas para que a glória do Senhor se manifestasse, livrando o povo. Quando a glória de Deus cai aqui, irmão, para quê? Para ficar tirando fotinho, colocar no YouTube, para você ficar... Não, a glória é para você livrar a tua casa da maldição. A glória é para você mudar a sua vida de rumo. A glória é para que nós, quando a glória cai aqui, que esse bairro não vire um alvoroço. A glória é para que as coisas fluam na sua vida. Olha algumas atitudes, leia aí, Vitor. Reconheça o inimigo como a origem do perigo. O jejum de Esther era por um livramento extraordinário de Deus, que traga glória ao seu nome. Ou seja, não tem para onde escapar. Cai para um jejum de Esther. A glória vem, e a glória coloca a luz, e aquilo desbaratina o diabo. Entenda a natureza da batalha espiritual. Reconheça o poder de Deus para guardá-lo. Olha aí, muitos não sabem disso. Já viu? Vai em qualquer igreja. Que isso, irmão? Uma vez, eu era líder de jovens. Aí eu passei pelo banheiro assim, na igreja que eu estava lá. Aí o banheiro das mulheres era aqui e o dos homens era lá. Então você tinha que passar, eu fui no banheiro, eu voltei. Aí eu olhei uns barulhos de sapateado no banheiro. Eu falei, eu vou entrar? Porque vai ser alguma irmã não está dando conta, né? Aí eu bati na porta e falei, tô entrando. Parou o sapateado. Aí eu, o que aconteceu aqui? Não, eu estou treinando. Eu tive um comichão por dentro. Você está treinando? Sai aqui fora para você ver o que eu vou fazer com você. Tem gente brincando com aquilo que é santo. É, irmão, até isso eu já passei. Tem gente brincando com o que é santo. Vai. Jejue para vencer a cegueira espiritual. Aí. Tem um monte de gente assim, ó. Tapadona, não enxerga nada. Desse jeito, tem um monte. Não sabe para onde está indo, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Aí é levado por vento de doutrina. Nossa, será que... Nossa, é mentira, né? Nossa, a unção do riso, a unção disso, a unção do leão. Cegos. Entenda que o jejum é apenas parte do processo. A batalha continua indo até quem tem autoridade para resolver, ou buscando todos os meios possíveis. Entenda que o jejum é apenas parte do processo. A batalha continua indo até quem tem autoridade para resolver ou buscando os meios possíveis. Jejum para a batalha são mais efetivos se feitos em grupo. Tá aí? Esther pediu para que todo o povo jejuasse. E ela entrou, entenda quem não sabe a história, ela entrou diante da presença do rei, e quem entrasse sem pedir, poderia ser morta. E ela se adornou, ela se preparou, se perfumou e jejuou. 3 dias. Todo o povo judeu jejuou junto com ela, até os animais não bebiam e não comiam carne e nem bebiam água. E quando ela entra na presença do rei, o jejum atua, ele estende o cetro e diz: noiva minha, amada minha, pode pedir o que quiser, porque eu tenho tudo o que eu tenho, eu te dou até metade do reino. Esse é o jejum de Esther. Acho que acabou, né? Põe mais um aí. Como fazer? Eu vou passar rapidinho disso. Como fazer esse jejum? São tipos. Agora, como fazer esse jejum? Tem 3 tipos de jejum, eu vou passar rápido. Primeiro, jejum normal. É aquele jejum que se abstém dos alimentos sólidos e líquidos, exceto água. Bebe água. Esse é um tipo. Próximo tipo. Jejum absoluto. Aquele que nem alimento sólido, nem líquido e nem água fazem parte. Você não come nada. Nada. O primeiro dos 3. Primeiro. Foi o primeiro dia, eu não bebi, não comi nada. Depois eu caí para o jejum normal. Fui para o jejum normal. Mas se precisasse, também eu continuaria, porque eu estava ótimo. Jejum absoluto, aquele que não bebe, não come nada. Próximo, jejum parcial.
onde se abstém apenas de algum alimento que seja desejável. Foi o jejum que eu convoquei vocês para fazer uma semana antes, o jejum das delícias. Jejum de Facebook, jejum parcial. Você pode fazer um jejum normal, um jejum total ou um jejum parcial. O que importa não é o tipo de jejum, o que importa é a sua vontade de fazer. Entenda uma coisa, entenda o que eu vou dizer aqui. Deus não está preocupado o quanto você faz. Deus está preocupado se você quer fazer. Vou repetir. Deus não está preocupado quanto você faz. Não, eu jejuei 40 horas. 3 dias. 72? Eu jejuei 72 horas. Eu jejuei 10 dias. Deus não está... Porque se Ele está chamando você para isso, Ele vai te dar condição para fazer isso. Do contrário, você pode fazer jejum de 10 dias e não acontecer nada, porque é um jejum forçado, um jejum religioso. E aquele que não jejua, ou se jejua 2 horinhas, mexe no reino do Espírito como nunca, porque ele está com vontade de fazer, mesmo que ele não possa. Eu quero que você tenha vontade de estar aqui. Eu quero que você tenha vontade de vir aqui. Eu quero que você tenha vontade de fazer as coisas no reino. Eu quero que você tenha vontade de vir adorar. Eu não quero que você venha aqui para adorar porque eu tenho que ir, porque senão ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp, que é o papel do pastor, ok? É de procurar a ovelha, de puxar a orelha da ovelha. Mas eu quero que você tenha vontade. Eu quero estar aqui. Ana, que hora que vai abrir a igreja? Eu vou estar às 7 horas. Hoje eu não posso botar 2 horas. Mas é amanhã. Eu quero que você tenha vontade. Porque a vontade não é tirada da gente. O demônio não tira a vontade da gente quando a gente tem vontade e come dessa vontade. Essa é a verdade. Senão a nossa vida entra numa coisa chamada automático. Vou lá. E do automático você perde. Aliás, no automático você perde. No automático você peca mais. No automático você faz tudo errado. Agora na vontade absoluta de Deus, você está onde você estiver, mas você está com vontade de estar aqui. Irmão, eu vivi isso no início do ministério. Não que hoje eu não viva, mas eu vivi de uma forma intensa. O Senhor uma vez me deu uma palavra assim: vai para a tua casa e faça do horário que você chegar lá um horário como você nunca teve. Eu não entendia muito bem disso. Eu só sei que eu cheguei, liguei um DVD e eu fiquei repetindo aquele DVD, pasme você, por 12 horas seguidas, sem parar, sem ir ao banheiro, sem beber água e chorando as 12 horas seguidas, porque eu tinha vontade daquilo. Acabava, bota play, chora tudo de novo, recebe a mesma ministração. Ana Paula Valadão pregou para mim as 12 horas seguidas, que foi o DVD que era Me Apaixonado Diante do Trono. Aquilo entrou na minha alma e mudou minha história. 12 horas seguidas. Pergunta para minha mãe. Porque eu tive vontade. Isso muda você. Isso muda você. Vontade de não pecar, vontade de não errar, vontade de fazer certo. Você acha que é fácil levantar a mão e nem saber o que está acontecendo? Jesus fala, abaixa, vai descer a unção, você abaixa. Aí você olha para, meu Deus, está acontecendo. Irmão, domingo de madrugada a gente saiu 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Estava ela, os que ficaram até as 6. Ela, ele, eu, Tomás, João, cadê o Jota? Ali. Outros foram embora mais cedo. Cada um tem o seu limite, mas nós ficamos até as 6 da manhã. Irmão, eu cheguei em casa, eu estava chapado. Muito doido, muito grogue de unção. Isso é ter vontade. Você pensa que eu dormi o dia inteiro? Não, irmão. Dormi um pouquinho e fui fazer minhas outras coisas depois. E eu estava no jejum. Foi o dia do jejum, né? Eu estava no jejum, sem comer nada. Porque eu comecei no domingo. Do domingo para segunda a gente passou aqui. Segunda inteira. Terça-feira inteira. Que foi acabar no outro dia. Vontade. Fica de pé no teu lugar.